ela é muito mal vista. Uma das maiores, se não a maior vilã da vida. Causa sofrimentos, dores, tristezas e é também a causadora da separação entre as pessoas que se amam. Você sabe de quem nós estamos falando? Se não sabe, vai saber já já no nosso tema livre de hoje. Depois nós temos no quadro Espiritismo e Você uma outra questão, uma outra proposta. Você se ama? A depender da sua resposta, para respostas diferentes, também preocupações diferentes. Então, a partir de agora com vocês, Diálogo Espírita. Diálogo Espírita de hoje traz no seu tema livre a discussão sobre a morte. Ninguém gosta de falar nela. No ambiente social, nas ruas, no trabalho, ela já é mais bem discutida. Mas nos ambientes familiares é praticamente um tabu. Não se fala sobre a morte. É ela que é tão importante, porque representa justamente o final da vida. Hoje nós estamos aqui com o Jaime Nunes e o Gilberto Tomasi para falar sobre esse tema tão importante. No nosso mundo ocidental, na nossa cultura, a morte é sinônimo de mistério, é cercada de mistério, de medo, é sinônimo de aniquilamento. E as religiões não contribuem muito para melhorar isso. Criam mais dúvidas do que certezas. Falam em descanso eterno, outras falam em verdadeiras orgias celestiais, onde os espíritos são recebidos e vão ser acompanhados por 72 virgens e coisa desse tipo. E também uma outra opção nada agradável são os infernos abrasadores e eternos. Jaime e Gilberto, as suas considerações iniciais. Sobre a morte, realmente é isso que é a visão da grande maioria, né? E principalmente para o materialista, que ele considera que a morte seja o fim de tudo. E para nós espíritas, ela tem uma outra conotação. É apenas uma passagem, é uma mudança de um plano para outro, onde o espírito continua atuante, continua vivo e participativo também, né, Gilberto? Não tem nem dúvida. E uma das preocupações, eu entendo que o Wilson também colocou no início, é essa angústia com que nós nos deparamos durante a nossa trajetória, de não sabermos exatamente o momento dessa transição. Isso causa um impacto. Momento qualquer, num determinado momento, nós paramos para pensar, mas eu vou morrer quando? Como que vai ser depois que eu venha a morrer? Como o Jaime acabou de falar, a morte é apenas termina o corpo físico, porque o espírito é eterno. Então, essa preocupação que nós temos, né, de não saber quando vai ser esse momento da morte, às vezes atrapalha um pouco, né, Wilson? Porque nós deixamos de fazer aquilo que deve ser feito para vivermos bem quando estivermos aqui, preocupados com o momento da transição, o momento da morte, que é um mistério. Mas eu entendo que, eu acho que falta pensar mais e falar mais sobre a morte. Eu acho que, desde que não seja uma coisa mórbida. Mas você não acha que é o medo, como eu coloquei, que faz com que falte esse diálogo? Então, o medo que mesmo nós espíritas, né? Sim. Temos um medo disso. As pessoas, é o que eu disse, é praticamente um tabu. As pessoas evitam de falar nela, porque é uma coisa desagradável. Ninguém gosta de falar da morte. Agora, vejam, o que a gente percebe, por exemplo, um erro comum, isso é cultural, é atávico. Quando você diz assim, fulano perdeu um filho, perdeu a esposa, ninguém perde ninguém. Ninguém perde ninguém. Nós só perdemos alguém se nós deixarmos de amá-los. Aí nós cortamos os laços. Porque os laços familiares verdadeiros daqueles que se amam, eles se perpetuam. O Espiritismo explica e prova isso muito bem, né?
para acrescentar mais um pouquinho para vocês, alguém já disse o seguinte: começamos a morrer no dia em que nascemos, né? E viver bem significa morrer bem. Ou, para morrer bem é preciso viver bem. Eu queria que vocês comentassem em cima disso. Mas aí que está, depende de cada um o que significa viver bem. Nós espíritas sabemos que nós estamos aqui em um estágio de evolução, nós estamos numa escola de aprendizado. Se nós tivermos consciência disso, né, Jaime, e conseguirmos passar de ano nesse aprendizado, acho que nós vamos estar preparados para viver bem e aceitarmos a morte. É um pouco muito pessoal, muito subjetivo que seja esse viver bem, como o Wilson colocou na abertura do programa. Para alguns, nem importa viver bem, eles imaginam que vão ter uma recompensa depois da morte e que talvez não seja bem assim, em função do que viveram aqui. A questão da morte, o homem tenta esquecê-lo, é a ideia inicial, porque nós imaginamos que a morte só vai ocorrer com os outros, né? E para explicar isso aí melhor, o caso dos jornais, por exemplo. Os jornais hoje já aboliram as notas de falecimento, que tinha gente que se especializava em olhar diariamente a todos aqueles que haviam partido. Nas lojas, você não vê, né? Ou é proibido propaganda em lojas, vitrine, e jamais nós vamos ver, por exemplo, num shopping uma funerária, né, Wilson? Então, justamente, são essas coisas que o homem tenta fugir da grande realidade, até porque a morte é inegociável, ninguém vai conseguir evitá-la. Esse viver bem, né, Gilberto, fica bem claro aqui, no sentido de viver de acordo com a ética, de acordo com os preceitos morais de Jesus, conforme as leis divinas, né? É nesse sentido. Então, não é viver bem gozando todas as regalias terrenas. Não foi isso que eu quis dizer. Viver bem, ele vai ter facilidade para se libertar na hora da desencarnação. Nós vamos ver na sequência aqui que é uma dificuldade muito grande. É maior a dificuldade para o espírito se desligar do corpo físico, quanto mais apegado às coisas materiais ele ficou, certo? Então, o viver bem aqui é viver sabendo, conhecendo a sua perpetuidade, a sua eternidade, sabendo que a vida continua do lado de lá. Então, ele vai se desligando já das coisas materiais agora durante a existência, não se apega tanto, né? O Jaime, o Hermínio de Miranda, que é um autor espírita, no seu livro Nossos Filhos São Espíritos, ele narra o seguinte, que 90% das pessoas que fizeram regressão de memória, eles dizem que é muito mais penoso nascer do que morrer. Porque no nascimento, ele encontra uma série de adversidades. Por exemplo, ele perde algumas das suas faculdades, a memória, por exemplo, né? A memória fica bastante restrita quando ele vai reencarnar. Ele também sente o impacto pelo espírito dele, sofre aquele processo não é bem de involução, mas de restrição da forma, né? Aí, uma coisa que foi mencionada por vários regredidos é que esses espíritos sentem inclusive o impacto já na maternidade. A luz forte e fria e o próprio tratamento de médicos e enfermeiros manipulando aquele bebê para um lado para outro como se fosse um objeto qualquer, o espírito sente aquilo. Então é um ambiente hostil quando ele está nascendo, enquanto que a morte é muito mais suave. Até porque, né, o Wilson e Jaime, prezados amigos, ele vai estar reencarnando num ambiente desconhecido. Ao contrário do desencarne, quando ele sabe para onde ele vai, quando ele está se libertando da matéria. Então faz sentido realmente esse momento bastante complicado quando a pessoa reencarna, né? O espírito reencarna. Essa reencarnação realmente ela é muito mais difícil porque o corpo vai criar limitações a esse espírito, onde ele sabe que não terá toda a sua potencialidade à disposição. Mas para a morte, nós temos também que nos preparar. A educação para tantas coisas, então nós temos que trabalhar dentro dos nossos lares, junto às nossas famílias, o comentário sobre a morte e a educação para a morte. Educação para a morte, porque é algo importante e que raros falam sobre isso, porque é assustador, é temerário, e isso é a única coisa certa que nós teremos. Então, como espírita, nós temos que falar principalmente já para a criança, para ela depois não se assustar diante das ocorrências que vêm à frente. Isso a gente realmente,
A educação para a morte, ela começa, não podemos deixar as crianças, claro, tudo tem esse momento certo, né? Mas as crianças, elas precisam entender que da mesma maneira que elas nascem, elas um dia vão desencarnar, vão morrer. E que assim os seus pais, outros parentes, amigos, isso pode acontecer. Então ela tem que se acostumar com esse ambiente. Quer queira, quer não. É ruim, o ambiente é pesado, é sombrio, mas depende da maneira como a gente encara. Se essas pessoas, e crianças inclusivas, forem realmente conscientizadas, né, do que significa a morte, de que sobrevive, etc., não vai ter esse problema. É importante que todos nós tenhamos bem em mente o seguinte: nós manteremos a nossa consciência, a nossa personalidade após a desencarnação. Ou seja, nós não somos uma gota da água no oceano, porque a gota da água, quando cai no oceano, ela se dilui. Ela não deixa de existir, mas se desmancha. Nós não vamos para o seio de Deus. Não vamos ficar no nada, nós vamos continuar sendo o que nós somos. Não é isso? Isso é importante porque essa transição, essa passagem também nos conduz à renovação. O espírito, depois, no retorno, no plano espiritual, ele vai compreender muitas coisas que aqui ele não percebeu, não anotou ou não vivenciou. E numa análise mais livre, o espírito tem condições de retificar os caminhos onde ele se perdeu, ele se enganou. Então a morte também pode trazer uma renovação, uma mudança de conceitos daquele ser que não observou tudo isso. A morte é apenas uma mudança de estágio, é uma transferência de local do espírito. Meus amigos, nós vamos voltar já com a continuação do tema livre de hoje, ok? Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 3491 7000 com Saulo ou Arnaldo. É o título de um dos mais recentes lançamentos da editora M de Capivari, São Paulo. De autoria de Ana Maria de Almeida, do Espírito Josaf, Vidas que Recomeçam narra 2 histórias paralelas, do Oleviano Rodolfo e da meiga professora Clara, que se dedica a uma criança especial. Conheça esse e outros romances da Editora M. Contatos, vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. Bem, meus irmãos, continuando aqui o nosso tema livre sobre a morte, nós vamos entrar agora numa parte mais interessante do ponto de vista espírita, né, mais específico. Os espíritos nos trazem a seguinte informação, que quando a morte ocorre por velhice ou após doenças prolongadas, é como se fosse uma lâmpada que se apaga. Eu acho muito legal essa expressão, né? É quase que imperceptível. Apagou, está lá a lâmpadazinha, a pessoa está doentinha, ela vai, puf, apaga, né? A agonia que muitas vezes a pessoa experimenta na hora da desencarnação, a agonia mesmo, se diz que a pessoa está agonizando, né? Muitas vezes é agitação própria, são reflexos condicionados dos nervos e músculos que causam aqueles espasmos. Às vezes o espírito nem está muito consciente a respeito daquilo. E, para vocês comentarem aqui também essas diferenças, né, que nas mortes violentas o desligamento ocorre muitas vezes antes da cessação dos sinais vitais. Na nossa análise com relação, por exemplo, à morte, considerando um caso de alguém doente,
A doença é um processo de depuração para o espírito, né? E até dizem que a doença é uma enfermeira da alma. Nesse tempo em que a pessoa está passando por essa situação difícil e complicada, ele pode ser útil, porque você vai avaliar a sua vida, né? Os seus enganos, os seus erros, as suas faltas, os seus deslizes, e dar condições para que o espírito se prepare de uma forma melhor. Já na morte violenta, brusca, nós somos pegos de surpresa, não há toda essa condição de que o espírito se prepare. Né? E também nós temos que considerar sempre que a morte não tem, para a morte não existe idade, não tem discriminação, é uma coisa que vai ocorrer com todos nós, né, Gilberto? Gilberto, os espíritos também nos dizem o seguinte, que a causa da morte não é o espírito claro, ele tem que ser do corpo físico, sim, mas a causa principal é o esgotamento dos órgãos, né? Então o que acontece? São duas condições aí. O fluido vital é insuficiente para continuar movendo a engrenagem da máquina, né? Ou há um corte brusco, no caso das mortes violentas, tem bastante fluido vital ainda, mas é interrompido, então os órgãos não conseguem mais absorver aquele... Vocês entenderam, né? Deu para diferenciar uma coisa da outra. Numa situação, a máquina está muito desgastada, ela não consegue receber aquele fluido vital. Na outra, um corte da energia, do fornecimento da energia. A dificuldade está aí. Como você colocou, eu achei muito interessante o termo, né? A vela terminou, apagou. Então, a pessoa chega num estágio da vida, ela está consciente, tenha feito ou não tenha feito o que precisava, mas ela está consciente que está terminando o seu tempo. Ela, inconscientemente, às vezes até se prepara para isso, né? Está chegando o meu tempo. Já numa morte violenta, né, Wilson, às vezes a revolta é muito grande do espírito, porque principalmente quando é num caso de uma pessoa mais jovem, cheio de vitalidade. Então, nesse momento, a pessoa desencarna, fica tudo aquela sensação de não estar completando o seu tempo, aquela revolta. Esse processo de transição é bem mais difícil, com toda certeza. Além de não estar preparado para a morte, como diferentemente quando a pessoa chega num estágio já bem avançado de idade, essa sensação de ser muito jovem, queria estar, além do apego à matéria, queria estar por aqui há mais tempo. Aí volta o que nós comentamos lá no início, preparar-se desde criança, então, porque nós não sabemos, podemos sair daqui e ter uma morte violenta ali na esquina. Né? Jaime, a gente aprende também, os espíritos colocam o seguinte, que quanto menos a pessoa sabe, quanto menos ela pensou durante a vida, ou ela foi mal informada, que é um problema sério. Às vezes as determinadas religiões até falam sobre a morte, mas fantasiam demais. Não é a realidade que o espírito vai encontrar após a desencarnação. Até, desculpe, Wilson, morreu, vai ficar sentado à direita de Deus. Não é bem assim, né? Então, vejam, quando isso acontece, quanto mais ele desconhece essa nova realidade, mais surpresa ele vai ter. Então, a gente lembra do personagem do Patrick Swayze, que também já desencarnou, por sinal, no filme Ghost. Como foi a surpresa dele quando ele desencarnou, porque o que acontece? Muitas vezes ele nem sabe que desencarnou. Por quê? Porque ele continua tendo um corpo, que é o seu corpo físico, ele não consegue distinguir o corpo material, que às vezes ele está enxergando, né, durante o velório, no caixão, ou ali, caído numa certa situação, mas ele continua com outro, ele está lá e está aqui. Essa é uma das situações. Outro problema que os espíritos explicam, que às vezes ele fica como se estivesse dentro de um nevoeiro denso. Então ele não vê as coisas são confusas, ele fala com as pessoas não respondem, e ele não sabe por que está acontecendo aquilo. É um sonho confuso, onde há amnésias intermitentes. Tem hora que ele está um pouquinho consciente, tem hora que ele apaga. Então isso é difícil, por isso que nós temos que treinar para a morte. E o sono físico, a gente passa por esse treinamento. O sono é o primo irmão da morte. Nós, na verdade, todos os dias nos afastamos do nosso corpo, com a diferença que depois retornamos. Mas esse treino para a morte... Convenhamos que é difícil esse treino. que o Wilson falou, nós temos um livro chamado Cartas e Crônicas, através de Chico, pelo meu irmão X, onde ele, numa reportagem lá, ele dá uns alertas sobre os cuidados que nós temos que ter em vida, porque tal vida, tal morte. Então,
uma das coisas que ele observa é o nosso apego aos bens, por exemplo. Nós não ficarmos muito aferrados a essas coisas que são passageiras. A questão da alimentação, que também vai trazer dificuldades para o espírito lá no outro plano. A questão dos bens, das posses, de inventários, que nós temos que estar sempre deixar em condições essa documentação para também depois não gerar problema para a família. Ele conversa sobre a questão do sexo e uma série de outras informações importantes para que aqui na nossa existência já possamos nos lembrar disso e ir nos ajeitando para sentir menos esse impacto da separação. Então vejam só, isso aí que o Jaime está colocando é o seguinte, complementa, né? Um complemento apenas. Morrer diferente de desencarnar. Morrer é quando cessam os sinais vitais e o espírito não pode mover mais o corpo, acabou-se. Agora, desencarnar não é exatamente o sinônimo. Então, quanto mais apego à vida material, maior a dificuldade para a libertação. Os espíritos também dizem o seguinte, uma outra imagem legal, diz assim que a alma na morte não é um pássaro cativo que ganha liberdade, porque os estados de vida e morte, eles se tocam. Então, por isso que existe aquele lusco-fusco, a pessoa às vezes vai, os parentes pensam que a pessoa já desencarnou, mas daqui a pouco ela volta um pouquinho. Porque é uma coisa muito, a tal da lâmpada, quando é uma morte natural, né? Outra coisa que eu queria passar para vocês aqui, para vocês comentarem, o André Luiz, autor espiritual, através do Chico Xavier, na obra Sem Trocadilhos, Obreiros da Vida Eterna, ele descreve, um dos casos mais bonitos, mais interessantes sobre a desencarnação, a descrição de uma desencarnação, de Dimas, talvez vocês lembrem, né? Nós, no corpo físico, nós temos os chamados plexos nervosos, e correspondendo no perispírito, aquilo que os orientais chamam de chakras, nós chamamos de centro de força. São lugares do corpo físico e do perispírito, em correspondência, que tem uma grande concentração de energia. E aí que a desencarnação se opera. Então, cada morte, existe uma equipe de operadores espirituais para ajudar essa desencarnação. Então, o André Luiz descreve o primeiro, o centro gástrico, a altura do estômago, depois o centro das emoções, que é o coração, e finalmente o coração, o cérebro, melhor dizendo, que é o último centro de força a ser desligado. Aí o perispírito se descola e vai para junto com o espírito. É interessante essa colocação, né, Wilson, porque há uma equipe para isso aí. E às vezes também nós dificultamos esse desencarne. Nós ficamos ali impedindo que o irmão se libere dessa situação complicada que ele está. E para nos afastar ali, impedir que nós perturbemos esse desencarne, eles dão aquela melhoradinha comum, de que onde você acha que se resolveu o problema, nos afastamos e depois a equipe com calma faz o desligamento do espírito para que esse irmão possa retornar. E deve ter um outro problema também, eu imagino, porque quando a pessoa desencarna de forma trágica, desencarnou, não tem outra situação, mas quando está enfermo, ele está sendo, aos cuidados médicos, desculpe, está sendo tratado. Então, às vezes, os familiares é que prejudicam um pouco esse momento, fazem orações, não pode desencarnar, não pode morrer, isso prende o espírito também, né? Isso para a gente encerrar, meus amigos, eu conheço uma historinha, eu conheci essa pessoa, convivi com ela, e ela tinha fama de, chamavam ela quando a pessoa, é curioso isso aí, quando havia uma pessoa doente em casa, principalmente em casa, né? E ficava nessa situação difícil, que não conseguia desencarnar e tal, ou não melhorava, enfim, é uma situação. Chamavam, uma amiga chamava-se Dona Silvia, em Londrina, e chamava ela para dar um passe. E ela dava o passe e a pessoa desencarnava. Mas por quê? Porque justamente aquele moribundo, aquela pessoa precisava daquela energia para poder fazer a passagem, para ter a transferência. Não é ela que provocava a morte. Então, contrariando a oração de prender, ela fazia a oração para facilitar o trabalho da espiritualidade e para desligar. Meus amigos, nosso horário está esgotado. Termina o nosso tema livre de hoje sobre a morte. E até a próxima, com você, se Deus quiser. E até uma próxima. Mais. Meus amigos, programa no quadro de hoje,
o Espiritismo e você, eu faria uma pergunta. Você se ama? Você já fez essa pergunta? Qual foi a resposta? Porque se você não se ama, como esperar que os outros o amem? Se você não gosta de si mesmo, do que você vê, do que você é, do que você faz, como esperar que os outros o amem? E por outro lado, se você também não se ama, você não será capaz de amar outros, quem quer que seja. É uma questão muito interessante. Todos nós devemos fazer esse questionamento. Quem não se ama, ou melhor, quem se ama não faz mal a si mesmo. Quem se ama não prejudica o seu próprio corpo, intoxicando com excessos de quaisquer natureza. Nem excesso de alimento, nem de bebidas, nem de mais e nem de menos. Quem se ama não faz mal à própria alma, porque o homem é constituído de corpo, espírito e o perispírito, que nós chamamos o corpo energético, o corpo sutil da alma. E nós temos que cuidar desses dois lados, do corpo físico e também da alma. O corpo físico é o veículo pelo qual nós nos comunicamos, nos manifestamos enquanto estamos aqui na Terra encarnados. E por outro lado, a alma é a essência do nosso ser. Então, os vícios, ou dormir demais, dormir de menos, comer demais ou comer de menos, tudo isso faz mal. É preciso educar os nossos sentimentos, as nossas emoções, aprender a controlar as nossas emoções, evitar os desequilíbrios emocionais. Já está provado cientificamente que, por exemplo, a cólera, o ódio, a raiva incontida, ela é péssima para o coração. É péssima. Faz muito mal à saúde. O estresse faz muito mal. E nós podemos controlar isso aí. Com um pouquinho de disciplina, um pouquinho de conhecimento, de persistência, a gente consegue dominar isso aí. Os sentimentos de mágoa, de ressentimento, de inveja, de ciúme, de ódio, de rancor, são verdadeiros venenos para o corpo e para a alma. Ok? Então, temos que tomar cuidado com isso. Por outro lado, se nós gostamos demais de nós mesmos, o chamado narcisismo, se o universo inteiro gira em torno de nós mesmos, nós somos o centro do universo, é um outro alerta, é o outro extremo. Porque nós estamos, então, agindo de uma maneira egoísta, pensando só em nós mesmos, indiferentes ao que se passa com as outras pessoas em nosso redor, e estamos, portanto, também nos prejudicando. Então, aí seria o amar-se demais. Precisamos encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto em que a gente não faça nem de mais e nem de menos. Amar-se é isso, se autoconhecer, ver as nossas potencialidades e compartilhar com os nossos irmãos do caminho. E o amar demais é esquecer do mundo, é agir sempre só pensando em si mesmo e no benefício próprio. Nós somos a figura mais importante, não existe mais problemas com as outras pessoas, somos totalmente indiferentes, omissos, deixamos as águas rolarem e ficamos apenas de uma maneira egocêntrica, achando que os nossos problemas são superlativos, que tudo que acontece ou em redor e as pessoas devem trabalhar, pensar, agir apenas para a nossa satisfação pessoal. Então é o oposto. Então, meus irmãos, fica essa pequena reflexão hoje, o Espiritismo e você, nesse aspecto, de o quanto nós gostamos de nós mesmos, dessa necessidade de realmente gostarmos verdadeiramente, não cuidarmos apenas do bem-estar do corpo, mas
do bem-estar também da alma, do corpo, do alimento do corpo e do alimento da alma. Para vocês, o nosso grande abraço e até a próxima semana com o Diálogo Espírita.